Quando pensamos em K-pop, geralmente o que vem à mente são imagens de grupos de cantores japoneses ou chineses usando roupas coloridas, né? Então, mas isso nos mostra a ignorância ocidental com as culturas que não são dos Estados Unidos ou da Europa como estamos acostumados. Por isso, vamos primeiro lembrar que o Oriente não é uma coisa só, que o K-pop é uma cultura popular da Coreia do Sul, que se destaca pelo seu ativismo político e cultural, espalhando os valores culturais do país para o resto do mundo. Para entender um pouco melhor isso, vamos precisar falar sobre o Hallyu, ou a onda coreana. O Hallyu é um fenômeno que envolve o levante cultural da Coreia do Sul no cenário internacional a partir dos anos 90, através de seus produtos culturais como o cinema, a moda, a estética e, é claro, o K-pop. Agora que sabemos que o K-pop é uma das vertentes da onda coreana, podemos então defini-lo como um gênero musical que tem influência de diversos ritmos como o pop e o hip hop. K-pop, que é uma abreviação de Korean Pop, se caracteriza pelas coreografias sincronizadas, um forte apelo visual na sua estética e também uma enorme capacidade de vender, já que hoje os grupos estão em diversas propagandas de grandes empresas como a Samsung e o McDonald's. O K-pop é um fenômeno bastante conhecido atualmente, mas sua expansão não aconteceu do dia para a noite. A gente sabe que a Coreia do Sul é conhecida como um dos países mais tecnológicos da atualidade. Inclusive, é um dos tigres asiáticos justamente pelo rápido crescimento econômico que teve graças à exportação de eletrônicos e de veículos. Lembrando que foi lá que surgiram empresas bem importantes como a Hyundai e a Samsung. Mas para quem não conhece os tigres asiáticos, são países que tiveram um enorme crescimento econômico em industrialização a partir da década de 60. Mas hoje, quando se fala de Coreia do Sul, são os elementos trazidos pelo movimento Hallyu que mais chamam a atenção das pessoas. Afinal, o investimento da Coreia do Sul em sua cultura nacional nos últimos 20 anos não foi nenhuma brincadeira. Hoje é muito difícil não ter ouvido falar sobre o cinema, a música ou até mesmo a moda coreana. Tudo isso começou como uma tentativa de construção e consolidação de uma cultura nacional, após um período de ditadura e guerra, no qual a influência estrangeira no país era muito grande. O governo sul-coreano, junto com as empresas privadas do país, viu no K-pop a oportunidade de preservar seus valores e sua cultura internamente, e também uma oportunidade de mostrar isso para o mundo e assim exercer uma certa influência internacionalmente. As raízes do K-pop e dos K-dramas são super profundas e tem uma história envolvida aí. É importante lembrar que a história da Coreia do Sul é marcada por diferentes e fortes influências estrangeiras, seja pela colonização japonesa, pela presença dos Estados Unidos durante a Guerra Fria e, posteriormente, na Guerra Civil. Mesmo a cultura do país tendo características próprias e únicas muito fortes, ela continua diversa, uma vez que não se apaga a história. Além disso, com a globalização e a internet, é quase impossível impedir o fluxo de notícias e conteúdos midiáticos entre os países. Essa combinação entre o clássico e o global da cultura coreana está sempre se renovando e pode ser vista de diversas formas como alternativa ao estilo de vida disseminado pelo Ocidente, o conhecido American Way of Life ou estilo de vida americano, expressão que você já deve ter visto por aí em seus livros de história. Com isso, é possível perceber esses aspectos tanto nas letras das músicas, que misturam o inglês com o coreano, como no formato de divulgação dos álbuns. No início da década de 90, já existiam alguns grupos de pop coreano que reforçavam a cultura para a população nacional, mas foi só alguns anos mais tarde, com o começo da exportação para a China de séries de TV coreanas, os famosos K-dramas, que a onda começou a ganhar força internacional. As séries não só representavam o estilo de vida coreano nas suas narrativas, mas também apresentavam música pop do país para o público estrangeiro nas suas trilhas sonoras, e com o tempo começou a conquistar os fãs de fora da Ásia até se tornar um fenômeno mundial. Então fica bastante evidente que a Coreia do Sul passou por muita coisa até chegar onde está hoje. Hoje o país tem relações diplomáticas muito marcadas pelo que um dos grandes estudiosos aí das relações internacionais, Joseph Nye, chamou de soft power. Isso consiste basicamente numa forma de exercer o poder sobre outros países pelo meio da cultura, em oposição àquela forma tradicional de poder que se dá por meio da força militar, que é chamada de hard power. O governo sul-coreano chegou a um patamar no qual ele consegue também influenciar os setores econômicos e políticos não só do seu próprio país,
mas também de seus vizinhos e parceiros internacionais, isso graças ao valor dos seus aspectos culturais e ideológicos do país. Depois de tudo isso, acho que ficou um pouco mais fácil entender como que o grupo sul-coreano BTS conseguiu ter tanta credibilidade a ponto de ser reconhecido pela ONU não só uma, mas 3 vezes, com a responsabilidade de ser um porta-voz de um programa em prol da juventude junto à Unicef em 2018 e até de discursar e se apresentar na Assembleia Geral da ONU em 2020 e 2021. Você acabou de ouvir o Pit Stop Global, um projeto do Pode Rir que conecta o mundo com o seu dia a dia.